Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos acompanhar do segundo tempo do Fluminense. Eles têm sofrido bastante na hora de fazer as alterações. E a gente sonhava com uma semifinal completamente brasileira, verde e amarelo. Eu brincava até um mini campeonato brasileiro. Não aconteceu. O Barcelona se classificou e a gente vai mostrar, inclusive, aqui no telão, o chaveamento da Libertadores, como ficou agora a questão da semifinal. De um lado, nós temos, então, Flamengo e Barcelona de Guayaquil e Atlético Mineiro e Palmeiras. Lembrando que as decisões acontecem em Minas Gerais e no Equador. Esse duelo Flamengo e Barcelona, o Barcelona não vai jogar se expondo da forma que se expôs contra o Fluminense. Imagino eu, né? Até porque o Barcelona vai ver o jogo do Flamengo com o Inter. Ela foi lá de novo, mano. Ela foi pro Inter de novo. O único time que goleou o Flamengo por 4-0 recentemente, que eu lembre. Isso aí acontece desde uma que o Renato vez, Gaúcho Loirão. assumiu. Loirão, vamos... Se eu fosse o técnico do Barcelona, olharia. Loirão. Loirão, volta pro programa. Aí, pronto, volta pro programa. Aí, mano, Barcelona e Flamengo, ela foi lá no Inter, mano. De novo. Aí o cara que torce pro Flamengo, e tem muita gente que torce pro Flamengo, olha o programa e fala, essa mulher tá louca. Olha o que ela tá falando. Mas 4-0 foi Loirão, bom. Agora ali do outro lado, ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui, Galo e Palmeiras, rapaz. Esse jogo aí promete também, hein? Rapaz. Será que você vai sair de maca de novo? De novo? De novo? Eu não tô ficando, vou começar... Se o Palmeiras for eliminado, vai. Se o Palmeiras seguir, não. Ainda pode sair de maca numa decisão. chama o bombeiro. Agora, posso falar um negócio? Mas beleza. Não, posso falar uma coisa que eu não acho que vai acontecer, não é nem a minha opinião. Mas já pensou que chato? 3 brasileiros e aí o Barcelona ganha a Libertadores? Não, mas... Não, tudo pode acontecer. Pode acontecer, óbvio. Da música, tudo pode acontecer, não é? Tem que Agora, já torcer, pensou que chato? Torcer pro Flamengo estar naquele dia de calça jeans molhada, né? Bom, Denilson, perna pesada, senão não sei, esquece. Né? Olha lá, eu também acho que não vai rolar isso, não. Qual é o melhor atacante em atividade no Brasil? Pergunta da nossa pesquisa. Tá difícil de enxergar, deixa eu olhar esse outro monitor aqui. Quer que eu te ajude? O Gabigol tá na frente com 53,23. Isso, Lourão. Mudou pra 22 agora, Lourão. Agora deu aquela variada que eu falo na pesquisa, o povo vota, Tá conseguindo ver legal, Lourão? Tô. Então vai. Aí, em segundo lugar, tá o Hulk, em terceiro lugar, o Dudu. E o outro, ninguém quer considerar outro. Porque também não tem, né? Não. Porque não tem também. Né? Não, Bruno Henrique... Arthur do Bragantino, quem sabe Rigoni do São Paulo, mas ninguém, quem sabe daqui a pouquinho, daqui uns 2 meses, Yuri Alberto, Guerreiro. O Gabigol esquece, né, Leonão? Borja. O quê? Não, tô lembrando dos do outro ali, você tá falando, né? O Borja. Loirão do céu, ela tá com Porto Alegre na cabeça hoje. Vira e mexe, ela vai pra Porto Alegre. Me ajuda aí. O Gabigol, o Gilberto, você falou Gilberto? Você falou Gilberto? Mas falando em artilheiro, por exemplo, tem gente que é artilheiro do Brasileiro e nem é atacante. Foi você, Abel? Desculpa, foi você? Sim. Ah, tá. Já passo a bola pra você. Eu vou pro próximo assunto com você retoma aí. Porque ainda é Flamengo, tá? Que a gente tá falando de seleção brasileira e tem um jogador de seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo com o Brasil e que tá aí no radar do torcedor rubro-negro. E o Marcos Braz falou sobre ele. Vamos dar uma olhada aí, ó. Entrevista ao blog do Carlos Sartori aqui do ESPN.com.br, né? A torcida do Flamengo é insaciável. O jogador tem um tamanho enorme no futebol mundial, mas não tem nada. Vamos ver até o final dessa janela. Até o dia 28 tem 9 dias. E pode acontecer muita coisa. A gente tá falando de um jogador... Não vou comentar o que a torcida do Flamengo pede. Eu até entendo. É claro que entende. Né? A gente tá falando de uma posição aí, Abel,
que tem o Rodrigo Caio, tem outros jogadores em processo de recuperação técnica, né? O Rodrigo Caio é recuperação física, os outros são de recuperação técnica, mas que sempre é aquela coisa que o torcedor do Flamengo tem uma dó. E pinta um nome que tem o Davi Luiz, está livre no mercado, não tem que pagar o clube nem nada, etc., né? Comprá-lo de alguém. O torcedor, opa, ó o Davi Luiz aí, já teve alguns flertes e tudo, em redes sociais e tal. Acho que algum parente do Davi Luiz, não sei se a mãe, desculpa, não lembro quem foi do Davi Luiz, chegou a postar alguma coisa assim, sobre Flamengo. E aí, hein, ô Abel? Deixaria a torcida saciada? Vem o Davi Luiz, é o que o torcedor do Flamengo quer? Mais do que isso, é o que o Flamengo precisa para essa defesa? Eu acho que cairia bem. É um ótimo zagueiro, ainda mais para jogar no futebol brasileiro, né? O Rodrigo Caio, infelizmente, fica muito tempo machucado no departamento médico. Não é a primeira vez, essa vez está demorando para voltar. Mas não é a primeira. E o Flamengo continua no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil. Um jogador de qualidade, experiência internacional chegando, é bem-vindo, é bem-vindo. E a gente vê ali o Marcos Braz falando. No início ele diz assim, não tem nada. Aí no final da fala ele fala assim, até o final do mês pode acontecer muita coisa. Então deixa tudo em aberto, e a gente sabe como é o Marcos Braz, né? Às vezes ele nega, não vai acontecer, não tem a menor chance. Lembra quando ele falou assim, desistimos do Bruno Henrique, não vem mais. Acabaram as negociações. Passa 15 dias, Bruno Henrique é do Flamengo. Então você pode esperar tudo, como ele mesmo disse. Até o final do mês pode aparecer muita coisa, então... Ele continua ali nas negociações e eu acho que seria uma boa o Flamengo contratar mais um zagueiro, principalmente um zagueiro do nível do Davi Luiz, que já foi muito cornetado, teve o lance do 7-1, às vezes as pessoas criticam com razão, que de vez em quando ele vai muito para o ataque, esquece da defesa, eu também já cheguei a fazer esse tipo de crítica, mesmo assim ainda acho que é um grande zagueiro e seria uma ótima contratação para qualquer time no Brasil nesse momento. Ele toma conta do pedaço, o Breiler, porque o Abel lembrou aí, claro, jogador de seleção brasileira, importante, passagem excelente no Benfica, no Chelsea, depois jogou no Paris Saint-Germain, junto com o Thiago Silva, inclusive, mas nos últimos tempos é um Davi Luiz em baixa na Europa, né? No Arsenal ele não foi bem, no Arsenal realmente não foi feliz. Mesmo assim, chegaria para tomar conta? É aquela história que a gente fala, o cara vem de fora, chega aqui, o cara sai jogando numa boa? Dá para confiar no Davi Luiz? Então, William, ele chegaria, se chegar no Flamengo de fato, ele seria de longe o segundo melhor zagueiro do Flamengo depois do Rodrigo Caio. Como o Abel falou, Rodrigo Caio, muitos problemas de lesão, a gente precisa ver como vai retomar, mas seria titular tranquilamente do Flamengo. Mas tem algumas ressalvas em relação ao Davi Luiz. Ele sempre foi um zagueiro que a gente falou mais sobre o aspecto técnico, a capacidade de lançar, a capacidade na bola aérea ofensiva, do que necessariamente pelas qualidades como defensor, que é o principal para um zagueiro. Para mim, por isso que ele teve problemas na Europa, não restringe a análise do Davi Luiz ao 7-1, ao personagem de Copa do Mundo, mas sim a própria carreira dele. Então, nesse aspecto, acredito que em vários momentos ele deixou a desejar, de ter uma sede de um protagonismo, de querer atuar quase como um armador do time jogando na defesa, se arriscando muito, algumas antecipações atabalhoadas, afoitas. Então, por isso, eu teria cuidado com esse personagem no Flamengo, que é o cara que chega da Europa, vai chegar entusiasmado, com o torcedor, ele é carismático, e de em campo querer levar isso ali a ferro e fogo, ser o protagonista do time. E o Flamengo não precisa de um zagueiro protagonista, ele precisa de um zagueiro para resolver o problema. Então, por isso, eu entendo a prudência do Flamengo com o negócio. O Flamengo não está indo lá querendo entrar em briga com o Davi Luiz. Tem como o Davi Luiz chegar e não ser protagonista, Breiler? Assim, independentemente... Tem como ele chegar sem ser protagonista? Cara, chegou o Davi Luiz, independentemente do que eu falei aqui, do Arsenal e tal, embaixo, o cara chegou, você citou o carisma. É um dos jogadores mais carismáticos do futebol. Isso você não tem dúvida, né? Imagina a torcida do Flamengo já tá pedindo. O cara chega, joga, se ele for bem, tem como não ser um cara que você vai olhar pro campo, vai toda hora olhar pra ele? Tem o Gabigol, evidente, o Arrascaeta, mas você vai olhar pro Davi Luiz, ó o Davi Luiz, ó o Davi Luiz do Mengão e tal. Tem como não ser? Tem como passar pra ser discreto e fazer só o dele? Mas esse é um efeito
que dura pouco se não tiver desempenho em campo. O torcedor vai se empolgar, vai comprar o barulho, o Davi Luiz chegou e ele tem lenha para queimar no futebol brasileiro, isso é um fato, mas precisa se ajustar também, até como um processo de amadurecimento. Se for o Davi Luiz, que a gente viu em muitos momentos na Europa, com essa postura de querer fazer muito mais do que se exige para um zagueiro, é ótimo ter um zagueiro que saiba jogar, é ótimo ter um zagueiro que saiba lançar, mas ele precisa, fundamentalmente, cumprir o seu papel como defensor. E se chega o Davi Luiz, começa a ter falhas, começa a apresentar algumas situações que a gente viu na Europa, e para mim o Davi Luiz já deveria ter descido desse patamar de clube, de estar sempre em clubes grandes do futebol europeu, pelo que apresentava, eu não acho que o torcedor vai comprar esse barulho por muito tempo. Então, para mim, o Davi Luiz... O Davi Luiz ideal para o Flamengo seria o técnico, dar uma segurada no cara, né? Exato. Dá para dosar as duas coisas, não dá para dosar as duas coisas? Ele pode sacudir a cabeleira dele à vontade. Até para passar para você, seguinte, se a gente lembrar do Rodrigo Caio, quando chegou no Flamengo, ele era o jogador de condomínio do São Paulo, né? Um absurdo isso, né? Achincalhado no Morumbi. Achincalhado no Morumbi. Né? Injusto, claro que era injusto. Um absurdo que faziam com o Rodrigo Caio lá. Tudo bem, então, mas é um absurdo. Ainda mais vindo da boca de um dirigente. Isso é uma afronta, tá? É um desrespeito, tá? Mas era essa a realidade do Rodrigo Caio no São Paulo. Ele chega no Flamengo, e se você lembrar, a torcida, chegou o Rodrigo Caio, xerife, aqui é outro clima e tal. O começo do Rodrigo Caio não foi bom. Ele falhou alguns lances. Acho que no primeiro ou segundo jogo dele contra o Bangu ele já falha. Enfim, ele tem mas ele se ajustou e, virou o Rodrigo Caio que a gente sempre acreditou que ele fosse. O problema do Rodrigo Caio é a parte física. Isso é um problema muito sério. Tecnicamente, ninguém mais duvida, né? Mas teve paciência com ele também, professor. Entendeu? Chegou, oscilou e tal, e depois tomou conta do pedaço. Será que não pode acontecer a mesma coisa com o Davi Luiz? Eu acho que é só o protagonismo do Davi Luiz não ser maior do que o zagueiro Davi Luiz. O que o Flamengo precisa hoje é de um zagueiro. Se for para... Tem duas leituras aí, né? Tem essa coisa do personagem. Eu acho que ele pode sacudir a cabeleira à vontade. Ele pode atender criança antes de treino à vontade. Vai vender um monte de peruca, professor. Pode vender peruquinha, camisa com o número do Davi dele. Luiz, a molecada, o torcedor vai estar tudo com a peruca do Davi Luiz. Isso, ele pode ser o símbolo que sempre foi. E nem o Varejão lá nos Estados Unidos. Desde que ele fique. Zagueiro às vezes tem que ficar. O problema é que às vezes ele não fica. Nas horas que tem que ficar, ele não fica. Ele é peladeiro, ele vai lá pra frente. Se for pra abrir a defesa, muito obrigado. Já tá cheio de gente assim lá do Flamengo. Se ele chegar com essa consciência, se ele zagueirar um pouco mais... Eu falei até em atender criança antes e depois de treino, eu acho que é até a coisa mais legal que ele faz. Essa relação que ele tem com as pessoas é muito bacana, ele não perdeu a humildade. Então ele tem esse carisma também fora de campo. Nada contra o carisma dele. Esse carisma só não pode ser maior que as zagueiradas dele. Ele tem que zagueirar mais no Flamengo. Se ele chegar zagueirando, guardando mais posição, eu sempre achei, por exemplo, que ele não pode ser o último homem. Eu acho que esse era o problema dele na Europa. Nas vezes que ele jogou de volante, embora os técnicos não gostassem muito, ele expunha menos a defesa por conta disso. Ele toca, aperta a tecla F e vai embora. Ele se empolga demais. Então, se for um Davi Luiz que não se empolgue, ele joga no atual futebol brasileiro com o pé nas costas. Porque quem não gostaria de ter um reforço desse? A questão é como ele chega. Eu entendo essa preocupação do Breler. Se ele chegar com esse protagonismo, ficando acima da zagueiragem, não vai dar certo não. O Flamengo precisa de alguém que pense antes de tudo em ser zagueiro. Coisa que muitas vezes na carreira ele não pensou. Ele tem que virar essa chavinha. Papel do técnico dar uma segurada, falar o que o cara tem que fazer. O Renato tem capacidade para isso. Se ele chegar em forma, na minha opinião, tem tudo para chegar e se dar bem, para arrebentar. Fala aí, ô Breler. Eu até disse aqui que hoje eu enxergo o Rodrigo Caio como mais zagueiro que o Davi Luiz, embora não tenha tido uma carreira na Europa como o Davi Luiz teve, justamente por isso, por ser confiável na sua função como zagueiro. E o Rodrigo Caio, quando é exigido, vai bem no ataque também, consegue fazer gols, tem qualidade para saída de jogo, mas tem esse perfil mais discreto que é necessário às vezes. E isso não significa dizer, quando o Celso
diz, precisa zagueirar um pouco mais, o cara tem que ser o grosso que vai ficar dando chutão, o zagueiro rebatedor. É ótimo ter as virtudes do Davi Luiz, mas elas precisam ser controladas para que o zagueiro que tem essa qualidade não queira aparecer mais por isso do que pelas suas habilidades defensivas, pela capacidade de oferecer segurança ao time. E é isso que o Davi Luiz, em muitos momentos, não ofereceu às suas equipes. Sim. Breiler, só para fechar aqui o assunto Flamengo, porque você levantou a bola no comecinho do programa. O Flamengo Premier League. Você viu o Davi Luiz, né? Arsenal. Aí tem o Kennedy, do Chelsea, e agora o Andreas Pereira, que o Marcos Braz ainda não deu como certo, porque pro Marcos Braz é o seguinte, assinou de um lado, assinou do outro, aí ele fala que tá tudo bem. A coisa tá totalmente encaminhada e tal, é só a questão de assinar, eu acho que ele tá certo. Agora, olha só a pergunta, você queria falar disso, tô levantando a bola para você. Reforços nível Premier League ou apostas? Vai lá, Breira. Então, é um meio termo, William, porque se a gente for olhar no contexto Premier League, inclusive o Davi Luiz, a gente está falando de jogadores que tiveram dificuldade para se afirmar na Premier League, o Kennedy, o Andreas Pereira, sobretudo. Então, no caso dos dois, eu vejo como apostas interessantes, apostas de futuro, jogadores que aqui podem desempenhar um papel e ganharem confiança jogando no futebol brasileiro que não conseguiram desempenhar lá. São apostas válidas, mas não dá para esperar que vão chegar vestindo a camisa de titular, mudando o patamar do time. Precisam ser trabalhadas aos poucos, mas imaginando, né, até uma transição de equipe do Flamengo, que esse time, essa base de 2019 não vai durar para sempre. São nomes que, para mim, fazem todo sentido a aposta e que tem condições. Nesse caso, eu aposto muito no Kennedy, um jogador muito bom. Desde o Everton, né, o Flamengo não tinha um jogador com as características dele, um cara muito agudo de lado esquerdo do campo, né? Então, acredito que ele possa fazer um papel que nem o Bruno Henrique faz, que o Bruno Henrique é um jogador que sai muito também daquele setor, ele aparece muito na área, mas quando o Flamengo precisar de um ponta, um cara para romper